Pare tudo agora. A alface que você acredita ser o alimento mais saudável da sua mesa pode estar se transformando em um veneno silencioso para o seu estômago. Isso mesmo. A folha verde, símbolo de leveza e bem-estar, pode se tornar uma armadilha perigosa se você cometer o erro que quase todo mundo comete. E acredite, esse detalhe simples, mas fatal, é responsável por milhares de casos de dores intensas, infecções e intoxicações todos os anos. Continue comigo porque, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para a alface da mesma forma. Quando pensamos em alimentação saudável, a alface surge imediatamente na nossa mente. É o clássico acompanhamento do almoço, está sempre presente em dietas para emagrecer e carrega a fama de ser leve, natural e digestiva. Mas o que poucos sabem é que a alface também pode ser uma das maiores armadilhas para a saúde do seu estômago e intestino. Isso acontece porque ela tem uma característica que a torna especialmente vulnerável. Suas folhas crescem em contato direto com o solo, expostas a poeira, insetos, água de irrigação contaminada e, muitas vezes, ao uso excessivo de agrotóxicos. Tudo isso cria um verdadeiro coquetel de riscos que viaja com a alface até a sua cozinha. O erro fatal que quase todo mundo comete é acreditar que basta abrir a torneira e passar a alface rapidamente em água corrente para ela ficar limpa e pronta para consumo. Essa prática, repetida diariamente em milhões de casas, é o que abre as portas para bactérias e parasitas invisíveis chegarem até o seu organismo. Diferente do que muitos pensam, esses micro-organismos não estão apenas na superfície da folha. Eles se alojam em pequenas ranhuras, nas fibras e até no interior das dobras, tornando-se extremamente difíceis de eliminar com uma lavagem superficial. E aqui começa o perigo. Estudos científicos já mostraram que folhas mal higienizadas podem carregar bactérias como Salmonella, Escherichia coli e Listeria. Essas 3 vilãs estão entre as maiores causadoras de intoxicações alimentares no mundo. A Salmonella, por exemplo, pode causar febre, diarreia intensa e dores abdominais fortes. Já a E. coli, em suas cepas mais agressivas, pode até provocar complicações graves nos rins. A Listeria, por sua vez, é ainda mais perigosa para gestantes e pessoas com imunidade baixa, podendo levar a infecções severas. Agora imagine, tudo isso vindo de uma simples salada que você acreditava estar cuidando da sua saúde. E não para por aí. Além das bactérias, existe outro inimigo invisível que pode se esconder na alface: os parasitas. Ovos microscópicos de protozoários e vermes podem estar presentes sem que você perceba nada diferente na aparência da folha. Basta ingerir para que esses parasitas encontrem no seu intestino um ambiente perfeito para se multiplicar, causando sintomas como diarreia crônica, cólicas, anemia e fraqueza. Muitas vezes, a pessoa nem desconfia que a origem do problema está justamente na alface mal lavada que consome quase todos os dias. Outro grande mito é acreditar que a alface embalada, encontrada nos supermercados com rótulos de pronta para consumo, está totalmente livre desses riscos. Diversos testes de qualidade já mostraram que até essas versões embaladas podem carregar micro-organismos nocivos. Afinal, o processo de higienização industrial não elimina todos os riscos, e durante o transporte e armazenamento, novas contaminações podem acontecer. Ou seja, confiar cegamente nessas embalagens pode ser tão perigoso quanto lavar mal a folha em casa. E ainda temos outro ponto negligenciado: o armazenamento. Muita gente compra a alface e guarda direto na geladeira e só se preocupa em lavar na hora de servir. Esse hábito cria um ambiente perfeito para a multiplicação de bactérias, já que a umidade das folhas, aliada ao tempo de estocagem, favorece o crescimento desses micro-organismos. Dentro da sua geladeira, longe dos seus olhos, eles se multiplicam sem parar, transformando a alface em uma bomba relógio prestes a explodir no seu estômago. Agora, respire fundo e pense: quantas vezes você já cometeu esses erros? Quantas vezes simplesmente abriu a torneira, deu uma passada rápida na folha e acreditou que estava tudo bem? Se a resposta for muitas vezes,
você pode ter colocado sua saúde em risco sem perceber. E não pense que é algo raro. Todos os anos, hospitais registram milhares de casos de intoxicação alimentar diretamente ligados ao consumo de vegetais crus mal higienizados, e a alface está no topo dessa lista. Mas calma, não estou dizendo que você deve parar de comer alface. Pelo contrário, ela é realmente um alimento cheio de fibras, vitaminas e minerais importantes. O problema não está na alface em si, mas na forma como você lida com ela. Por isso, é fundamental aprender a evitar esse erro. E é justamente isso que vou te mostrar nos próximos blocos. Como proteger sua saúde e transformar a alface em aliada, e não em inimiga. Antes de avançarmos, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, porque esse alerta pode literalmente salvar você e sua família de uma intoxicação alimentar. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder as próximas revelações e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sempre prepara salada em casa, mas talvez esteja cometendo esse mesmo erro sem perceber. O que você vai descobrir a seguir pode mudar para sempre a sua relação com esse alimento aparentemente inofensivo. Prepare-se, porque o que vem agora vai te chocar. Quando a alface contaminada chega ao seu prato, o perigo ainda parece invisível. Mas basta a primeira mastigada para que um exército de inimigos microscópicos comece a entrar em ação dentro do seu corpo. No início, você não sente absolutamente nada. O gosto é fresco, o estalo da folha parece inofensivo e a sensação é de estar fazendo algo bom pela sua saúde. No entanto, a cada garfada, bactérias, parasitas e até resíduos químicos atravessam sua boca e seguem direto para o seu estômago. É nesse momento que o veneno começa a se revelar. O estômago, que deveria ser uma barreira natural graças ao seu ácido poderoso, nem sempre consegue neutralizar todos esses invasores. Muitos micro-organismos resistentes, como cepas perigosas de Escherichia coli ou Salmonella, conseguem sobreviver e chegar até o intestino. É ali, em meio às vilosidades intestinais, que eles encontram o ambiente perfeito para se multiplicar. O resultado? Uma verdadeira guerra interna. Seu corpo tenta reagir, liberando substâncias de defesa, mas enquanto isso, os sintomas começam a aparecer. Nas primeiras horas, você pode sentir um desconforto leve, como se fosse apenas uma indigestão. Mas esse é apenas o prenúncio de algo maior. Logo, cólicas abdominais intensas começam a apertar, como facadas na barriga. A diarreia surge de repente, acompanhada de náuseas e, em muitos casos, vômitos. Esses sinais não devem ser ignorados, pois indicam que o seu corpo está tentando se livrar, a qualquer custo, da contaminação. O problema é que, junto com a expulsão dos micro-organismos, você também perde água e sais minerais importantes, o que pode levar à desidratação grave em poucas horas. Se a contaminação for por parasitas, o quadro pode ser ainda mais traiçoeiro. Diferente das bactérias, eles nem sempre causam sintomas imediatos. Você pode passar dias, até semanas, sentindo apenas uma fadiga estranha, uma dor de cabeça frequente ou uma fraqueza que não consegue explicar. Enquanto isso, o parasita está se instalando silenciosamente no seu intestino, roubando seus nutrientes, causando anemia, perda de peso e um mal-estar persistente. É como se algo sugasse sua energia de dentro para fora sem que você se dê conta da verdadeira causa. Agora, imagine uma gestante consumindo alface contaminada com Listeria monocytogenes. Essa bactéria pode atravessar a barreira da placenta e afetar diretamente o bebê, levando a complicações gravíssimas, como aborto espontâneo, parto prematuro ou infecção neonatal. O que parecia uma refeição saudável para mãe e filho pode se tornar uma tragédia irreparável. Esse é apenas um exemplo de como os riscos ocultos da alface mal higienizada vão muito além de uma simples dor de barriga. E não pense que pessoas jovens e saudáveis estão livres desses perigos. Claro, quem tem o sistema imunológico forte pode se recuperar mais rápido, mas isso não significa que está imune. Muitos surtos de intoxicação alimentar relatados em hospitais envolveram indivíduos sem nenhuma doença prévia. A diferença é que,
Enquanto alguns passam por alguns dias de sofrimento, outros acabam internados por complicações graves, como desidratação severa, infecção generalizada e até falência renal. Os rins, por exemplo, podem ser duramente atingidos em casos de contaminação por cepas agressivas de E. coli. Essa bactéria pode desencadear a chamada síndrome hemolítico-urêmica, um quadro potencialmente fatal que causa destruição das células do sangue e danos irreversíveis aos rins. Isso significa que uma simples folha de alface mal lavada pode, literalmente, levar uma pessoa saudável a precisar de hemodiálise. Parece exagero, mas são relatos documentados em diversos surtos alimentares ao redor do mundo. Outro ponto que quase ninguém comenta é o efeito psicológico. Após um episódio de intoxicação alimentar grave, muitas pessoas desenvolvem uma aversão temporária ou até permanente a determinados alimentos. A lembrança da dor, do mal-estar e do medo de passar pelo mesmo novamente pode impactar a relação da pessoa com a comida. E, se pensarmos que a alface é um dos vegetais mais consumidos, dá para imaginar o quanto isso pode abalar os hábitos alimentares de alguém. Enquanto você reflete sobre tudo isso, lembre-se, estamos falando de um alimento que parece ser o mais inofensivo da mesa. A salada que você coloca no prato achando que é leve, saudável e amiga da digestão, pode, na verdade, ser a responsável por um dos piores episódios da sua vida. É como se você estivesse girando uma roleta russa invisível toda vez que consome a alface sem o devido cuidado. E aqui eu preciso reforçar. Não é para você parar de comer alface, mas sim para você entender que a forma como lida com ela faz toda a diferença. Se continuar repetindo o mesmo erro, estará abrindo as portas para que esses perigos entrem no seu corpo. Agora, se aprender a higienizar e armazenar corretamente, a alface volta a ser sua aliada na saúde. Antes de eu te contar nos próximos blocos como evitar esses riscos e transformar a alface em um alimento seguro, aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo. Esse conteúdo dá muito trabalho para ser produzido e só com o seu apoio conseguimos continuar trazendo informações que podem literalmente proteger a sua saúde. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque o que vem a seguir é essencial. Vou revelar os segredos da higienização correta que a maioria não faz e que pode salvar você e sua família de uma intoxicação. Você já sabe que a alface pode ser um veneno para o estômago se não for tratada da forma correta. Agora chegou o momento de revelar quais são os erros mais comuns que transformam a sua salada em uma bomba relógio para a sua saúde. E atenção, eu tenho certeza que você já cometeu pelo menos um desses erros, talvez até ontem mesmo, sem imaginar o risco que estava correndo. O erro número 1, o mais frequente de todos, é simplesmente passar a alface rapidamente em água corrente, acreditando que isso basta para eliminar a sujeira e as bactérias. Esse gesto, repetido milhões de vezes por pessoas bem-intencionadas, é praticamente inútil contra os inimigos invisíveis que se escondem nas fibras das folhas. Lavar superficialmente pode até remover um pouco da poeira, mas não tem força suficiente para eliminar micro-organismos como salmonela ou ovos de parasitas. É como tentar limpar uma ferida grave apenas passando um pano por cima. Parece que resolveu, mas na verdade não mudou nada. Outro erro muito comum é confiar em embalagens rotuladas como prontas para consumo. Muitas pessoas compram essas versões industrializadas, acreditando que não precisam fazer absolutamente nada além de abrir o pacote e servir. Isso é um grande engano. Estudos realizados em supermercados já detectaram presença de coliformes fecais e bactérias patogênicas em folhas embaladas. Ou seja, aquele rótulo bonito é mais uma jogada de marketing do que uma garantia de segurança. A verdade é que, se você não higienizar novamente em casa, estará jogando roleta russa com a sua saúde. Existe também o erro de usar apenas vinagre para lavar as folhas. Esse é um mito que se espalhou com força. Muita gente acredita que deixar a alface de molho em vinagre elimina todos os micro-organismos. Mas a verdade é que o vinagre não tem poder desinfetante suficiente para matar bactérias mais resistentes. Ele pode, no máximo, reduzir a carga de alguns micro-organismos, mas jamais substitui uma higienização adequada.
É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Ajuda um pouco, mas não resolve o problema. E talvez o erro mais perigoso de todos seja o de lavar a alface e depois guardá-la úmida dentro da geladeira. A umidade residual, somada à temperatura fria, cria um ambiente perfeito para a multiplicação de bactérias. Ao invés de reduzir o risco, você aumenta a contaminação. Em pouco tempo, as folhas já estão cheias de colônias invisíveis que vão direto para o seu prato. É como transformar a sua geladeira em uma incubadora de micro-organismos prontos para atacar. Muita gente também acredita que lavar a alface apenas na hora de comer é mais seguro. Mas o problema é que, ao guardar as folhas sem nenhuma higienização, você permite que a sujeira, os resíduos e os micro-organismos fiquem agindo por dias inteiros. A cada hora que passa, eles têm mais tempo para se multiplicar e penetrar nas fibras da folha. Quando você finalmente decide lavar, já é tarde demais. A contaminação já está consolidada. Outro erro comum é misturar a alface com outros alimentos na pia ou no escorredor, acreditando que não tem problema. Essa prática aumenta o risco de contaminação cruzada, já que resíduos de carne crua, ovos ou outros vegetais podem passar facilmente para as folhas. Basta uma pequena gota de água contaminada para que a alface se torne veículo de bactérias extremamente agressivas. E o pior: como ela é consumida crua, você não tem nenhuma chance de eliminar esses micro-organismos no fogo ou no calor. E tem mais. Algumas pessoas ainda usam panos de prato para secar as folhas. Esse é outro erro crítico. O pano de prato é um dos objetos mais contaminados da cozinha, cheio de bactérias acumuladas do contato com superfícies, mãos e outros alimentos. Ao encostar a alface nele, você está basicamente transferindo todos esses micro-organismos diretamente para o seu prato. É como limpar o copo com um pano sujo e depois beber a água achando que está limpo. Todos esses erros se acumulam e transformam um alimento saudável em um verdadeiro inimigo oculto. A cada falha, você dá mais uma oportunidade para que bactérias e parasitas entrem no seu organismo. E o resultado, como já vimos, pode variar desde um desconforto leve até complicações graves que levam à hospitalização. Agora, pense comigo, quantos desses erros você já cometeu? Aposto que vários. Mas não se sinta culpado, porque essa é a realidade da maioria das pessoas. O problema é que, quanto mais você repete essas práticas, maior o risco de enfrentar um episódio de intoxicação alimentar. E é por isso que, no próximo bloco, eu vou te mostrar o que realmente funciona. Vou revelar a forma correta de higienizar e armazenar a alface, o método que especialistas recomendam e que pode transformar esse alimento de risco em um aliado verdadeiro da sua saúde. Você vai descobrir que existe uma maneira simples e eficaz de blindar sua família contra todos esses perigos invisíveis. Antes de seguir, já aproveita e deixa o like aqui no vídeo. Esse conteúdo é o tipo de informação que pode abrir os olhos de muita gente que ainda acredita em mitos perigosos sobre alimentação. Se inscreva no canal para não perder os próximos alertas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a higienizar corretamente as folhas de alface. Você vai estar ajudando essa pessoa a evitar uma intoxicação que pode custar caro demais. O próximo passo é essencial, porque é nele que você vai descobrir o segredo que realmente funciona. Chegou a hora de revelar aquilo que pode salvar você e sua família de uma intoxicação perigosa. Depois de entender todos os riscos e erros que transformam a alface em um veneno para o estômago, você precisa aprender o verdadeiro segredo da higienização correta. É esse passo a passo que faz a diferença entre um prato que alimenta sua saúde e uma refeição que pode levar você direto ao hospital. Prepare-se, porque o que vou te contar agora não é o que a maioria das pessoas faz, e talvez seja completamente diferente da forma como você sempre lidou com a alface. O primeiro passo começa no momento da compra. Sim, o cuidado não é apenas em casa. Escolher bem a alface é essencial. Evite folhas murchas, amareladas ou com pontos escuros. Esses sinais podem indicar envelhecimento ou início de contaminação. Prefira folhas firmes, verdinhas e crocantes.
Se possível, compre de locais confiáveis, onde a procedência e o armazenamento sejam mais seguros. Parece detalhe, mas a escolha inicial já reduz muito o risco que você vai levar para dentro da sua cozinha. Agora, com a alface em mãos, o erro mais comum é guardá-la direto na geladeira sem nenhuma higienização. Isso não pode acontecer. O correto é iniciar o processo de limpeza logo após a compra. O primeiro passo é separar folha por folha. Não adianta tentar lavar o pé inteiro de uma vez, porque as dobras e camadas escondem sujeiras e micro-organismos. Ao destacar cada folha, você expõe as superfícies que precisam ser realmente tratadas. Em seguida, lave as folhas em água corrente, mas não de forma superficial. Esfregue levemente com as mãos para remover resíduos visíveis de terra e poeira. Essa etapa inicial serve apenas para retirar o excesso de sujeira, mas ainda não garante a eliminação dos micro-organismos perigosos. O verdadeiro segredo vem agora. Deixar a alface de molho em uma solução desinfetante. E aqui está a parte que muita gente ignora ou faz errado. O recomendado é usar água com hipoclorito de sódio, aquele produto específico para alimentos vendido em supermercados. A proporção ideal costuma estar indicada na embalagem, mas, em média, são 10 gotas de solução para cada litro de água. Deixe as folhas de molho por cerca de 15 minutos. É esse tempo que garante a ação desinfetante capaz de eliminar bactérias, vírus e parasitas invisíveis. Muitos substituem essa etapa pelo vinagre, acreditando que é suficiente. Mas, como já vimos, o vinagre não tem efeito germicida real. Ele pode até dar a sensação de frescor, mas não mata os micro-organismos mais resistentes. Por isso, se você realmente quer segurança, precisa usar o produto certo. O hipoclorito de sódio é a barreira que transforma a alface de vilã em aliada. Depois dos 15 minutos, enxague novamente em água corrente para retirar qualquer resíduo do desinfetante. Agora sim, suas folhas estão limpas e seguras para consumo. Mas atenção, ainda falta o último passo, que é o armazenamento correto. Seque bem as folhas antes de guardá-las. A umidade é o grande inimigo aqui, pois cria o ambiente perfeito para que novas bactérias se multipliquem. Você pode usar uma centrífuga de saladas ou até papel toalha limpo para retirar o excesso de água. Nada de panos de prato, que carregam bactérias invisíveis. Apenas métodos realmente limpos e eficazes. Com as folhas secas, guarde em potes plásticos com tampa ou em sacos limpos, sempre na parte inferior da geladeira. Uma boa dica é intercalar as folhas com papel toalha seco dentro do recipiente para absorver qualquer gota de umidade que ainda possa restar. Isso ajuda a manter a alface fresca e protegida por mais tempo. Seguindo esse processo, você transforma a alface em um alimento realmente saudável. As bactérias e parasitas ficam para trás, e o que chega ao seu prato são apenas fibras, vitaminas e minerais que o seu corpo precisa. Parece trabalhoso? Pode até ser. Mas pense no custo de não fazer nada. Horas de dor, hospitalizações e, em casos extremos, sequelas graves. Quando colocamos na balança, esse cuidado simples é uma forma barata e eficaz de proteger a saúde. E lembre-se, não adianta fazer esse processo apenas de vez em quando. A higienização correta precisa virar hábito. Cada vez que você repete o método certo, você está blindando seu organismo contra inimigos invisíveis. É como criar um escudo de proteção na sua rotina alimentar. Agora me diga, quantas vezes você já pulou essa etapa? Quantas vezes confiou apenas em uma lavadinha rápida ou em uma embalagem de supermercado? Pois é, o segredo sempre esteve diante de você, mas pouca gente fala disso de forma clara. Antes de revelar no próximo bloco o impacto positivo que esse cuidado traz para o seu corpo e por que ele pode mudar sua saúde a longo prazo, aproveita para deixar seu like aqui no vídeo. Essa informação precisa chegar a mais pessoas, e o seu apoio faz toda a diferença. Se inscreva no canal agora e compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque o próximo passo vai te mostrar algo que vai além da higienização. Vai mostrar como esse cuidado simples pode ser a chave para uma vida mais saudável e protegida. Agora que você já conhece todos os perigos ocultos da alface e aprendeu o passo a passo correto para eliminar os riscos, é hora de enxergar o outro lado da moeda.
o poder que esse alimento tem quando é preparado da forma certa. Afinal, a alface não se tornou um símbolo de saúde por acaso. Quando higienizada corretamente, ela é uma verdadeira aliada do corpo, trazendo benefícios que podem transformar a sua digestão, sua energia e até o seu bem-estar mental. A primeira grande vantagem está nas fibras. A alface é rica em fibras que ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e mantendo a flora intestinal equilibrada. Mas aqui está o detalhe. Se as folhas não forem bem higienizadas, ao invés de nutrir sua microbiota, você pode estar introduzindo bactérias que destroem esse equilíbrio. Ou seja, o mesmo alimento que pode ser seu aliado na saúde intestinal também pode ser o inimigo, dependendo de como você lida com ele. É como se a chave estivesse sempre nas suas mãos, e só você pode decidir se ela abre a porta da saúde ou da doença. Outro ponto importante é o conteúdo de vitaminas e minerais. A alface fornece vitamina A, vitamina C, ácido fólico, ferro e cálcio, todos essenciais para funções vitais do corpo. A vitamina A, por exemplo, fortalece a visão e a imunidade. A vitamina C ajuda na produção de colágeno e na defesa contra infecções. O ácido fólico é indispensável para gestantes e para a formação de células saudáveis. Mas, de novo, tudo isso só é aproveitado se a folha chegar ao seu prato livre de micro-organismos nocivos. Do contrário, em vez de absorver nutrientes, seu corpo vai gastar energia lutando contra invasores. E não podemos esquecer o efeito leve e refrescante que a alface tem na digestão. Ela ajuda a dar saciedade sem sobrecarregar o estômago, tornando-se uma ótima opção para quem deseja controlar o peso. Só que esse efeito positivo pode se inverter completamente quando as folhas estão contaminadas. O que era para ser leve se transforma em um peso no abdômen, com cólicas, náuseas e desconforto que arruinam qualquer refeição. Quando você escolhe preparar a alface de forma correta, o impacto vai além do físico. Existe também o lado psicológico. Comer sabendo que está se protegendo traz uma sensação de segurança e tranquilidade. Você se senta à mesa sem medo, confiante de que está alimentando o corpo com algo realmente saudável. Essa paz mental, somada aos benefícios nutricionais, faz da alface uma arma poderosa para uma vida equilibrada. Agora pense comigo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer que ficou mal depois de comer fora de casa, culpando o tempero, a maionese ou até a carne? A verdade é que, muitas vezes, o vilão silencioso foi justamente a salada mal higienizada. É por isso que restaurantes, lanchonetes e até hospitais são obrigados a seguir normas rigorosas de higienização, porque uma única falha pode desencadear surtos coletivos. Se em larga escala já existe esse risco, imagine dentro da sua própria casa, quando o cuidado depende apenas de você. Ao transformar a higienização em hábito, você está blindando não apenas sua saúde, mas também a de toda a sua família. Cada vez que alguém consome a alface bem preparada, está ingerindo nutrientes essenciais sem expor o corpo a riscos desnecessários. É a diferença entre um organismo fortalecido e um organismo vulnerável. E aqui entra o ponto final e mais importante. A alface não é o vilão. O verdadeiro vilão é o descuido, o erro repetido, a pressa de lavar mal ou confiar em embalagens. Quando tratada com respeito, a alface se torna um dos alimentos mais poderosos que você pode ter na sua dieta. Ela ajuda a equilibrar sua alimentação, protege seu intestino, fortalece sua imunidade e até auxilia no sono, já que algumas variedades contêm substâncias que favorecem o relaxamento. Então, da próxima vez que você olhar para uma folha de alface, lembre-se de tudo o que aprendeu aqui. Ela pode ser o veneno ou a cura, o problema ou a solução. A escolha está totalmente nas suas mãos. E a diferença entre um extremo e outro está em apenas alguns minutos de cuidado. Agora é com você. Vai continuar correndo riscos ou vai transformar a alface em sua maior aliada? Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer o canal. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho, porque ainda temos muitos alertas importantes para revelar. E não esquece de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares.
você pode estar evitando que alguém próximo passe por uma intoxicação séria. Afinal, informação é poder, e hoje você descobriu um segredo que pouca gente sabe. Nunca mais cometa o erro que transforma a alface em veneno. Faça do jeito certo e colha apenas os benefícios. Sua saúde agradece, e o seu estômago também.